Agora eu estou aqui no IFRO, que é o campus de Vilhena, que também aderiu à ocupação. É o terceiro campus que adere a essa ocupação. E quem vai falar comigo agora é o Tiago, ele que é um dos alunos que está à frente dessa ocupação. Tiago, primeiro eu quero que você me explique de que forma que está acontecendo essa ocupação. A ocupação começou ontem, no período da manhã, mais ou menos às 10 horas da manhã. Como é que está indo a ocupação? Como é que funciona? A gente viu que tem alguns alunos aqui, equipe, vocês estão dormindo, estão almoçando. Me explica um pouquinho como é que está funcionando então essa ocupação. Bom, a ocupação é um movimento legítimo, né? É garantido pelos estudantes se mobilizarem, irem contra as atrocidades que o governo vem fazendo, contra a educação, contra a saúde. A ideia deles é precarizar a saúde e a educação. Então, assim, o movimento da ocupação é basicamente contra a PEC 241 e a gente também tem uma pauta interna, que é o passe livre. Hoje, os estudantes aqui do Instituto Federal que utilizam o transporte público não têm o passe livre, não é garantido. Isso que é uma garantia fundamental. Então, assim, o que a gente pede? A gente pede a total reformulação da PEC 241, um novo projeto de reforma, porque todos nós aqui somos a favor de uma nova política econômica, de uma reforma fiscal, mas que não precarize os serviços públicos. Muito pelo contrário, que hajam mais investimentos em saúde, em educação, nos serviços públicos. Então, assim, a ocupação, os alunos param as aulas, os alunos ficam aqui, os que têm autorização dos pais vão dormir. É uma questão totalmente legal, questão totalmente burocrática mesmo, mas a gente faz tudo dentro da lei, né? A ideia da gente é mobilizar, não é paralisar as aulas, não é parar as aulas só por parar. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos realizando oficinas, palestras, aulas públicas contra a PEC e outras discussões também, como PL 257, a reforma do ensino médio. Então, assim, a gente faz uma abordagem contrária à PEC 241, que é a pauta principal do movimento, mas a gente também faz uma abordagem em geral aos outros projetos que estão em andamento no Congresso Nacional e que atingem diretamente a nossa vida. Tiago, você estava me contando que ao todo foram, do país inteiro, foram 970, tanto escolas como institutos que aderiram à ocupação também, né? A gente acompanhou de perto as manifestações que vocês fizeram, tanto a primeira quanto a segunda, relacionado à PEC 241. É claro, para vocês estar fazendo a ocupação é porque a PEC já está avançada em relação à sua aprovação. Me fala um pouquinho então dessa aprovação e por que então aderir à ocupação, né? Quem teve a ideia então de fazer esse tipo de manifesto? Bom, o Instituto Federal de Rondônia Campus Vilhena, ele adere ao movimento de ocupação nacional que vem ocorrendo hoje no Brasil. A gente já tem até ontem à noite, o número ainda não é atualizado, de 970 escolas ocupadas no Brasil inteiro. Foi um salto de 100 escolas de antes de ontem, né? Então, assim, a gente tem hoje um movimento muito grande em relação às ocupações. E por que a ocupação resolve, né? A gente tem um exemplo muito claro de São Paulo, no estado de São Paulo, quando o governador Geraldo Alckmin tentou fazer toda uma reformulação das escolas públicas do estado de São Paulo e os estudantes começaram a ocupar as escolas, começaram a se mobilizar, começaram a realizar discussões sobre tudo isso e conseguiram barrar a aprovação. Essa aprovação em São Paulo queria fechar 97 escolas. Hoje a gente luta por uma educação pública de qualidade, que continue gratuita. Enviamos também a nossa carta de solicitações para o Ministério da Educação, para a reitoria e para a direção geral. Então, assim, a gente tem toda uma pauta que a gente está seguindo em relação a tudo isso e a gente pede hoje a reformulação da PEC 241. O Tiago que está à frente, então, desse manifesto, à frente da ocupação. E é claro, o Tiago está aqui, mas precisa também ter um apoio dos professores que também estão presentes na ocupação. Alguns servidores são a favor, outros são contra. E quem vai falar esse lado aqui para a gente é o Cleito, ele que é professor aqui do Instituto. Cleito, eu queria que você me falasse, então, um pouquinho agora do apoio que vocês estão dando aos alunos. Afinal, eles não conseguiriam fazer sozinhos, né? Precisa ter um certo apoio, uma certa orientação. Eu queria que você me dissesse qual é o posicionamento, então, dos servidores, né, públicos aqui no Instituto. Então, os alunos nos procuraram nesse sentido de proporam essa ocupação e pediram a nossa compreensão. Vieram alunos de outros campi, no sentido de também ajudar, auxiliar eles em todo esse movimento. Eu confesso que houve, claro, mobilizações do Instituto Federal no dia 22 de setembro, foram mobilizações de rua, no sentido de sensibilizar a comunidade em relação à PEC 241, que realmente precariza a educação e a saúde. Agora, em relação à movimentação dos estudantes, nós
Nós, assim, não orientamos eles a fazer esse movimento, é um movimento autêntico por parte deles. O que nós podemos fazer? Eu, por exemplo, que sou sindicalizado e fiz parte da diretoria do Sinasef, pude assim, dar a orientação no sentido de eles não extrapolarem os limites constitucionais. É isso, basicamente. Todos os servidores daqui aderiram juntamente com eles, concordam juntamente com eles. O que os professores estão achando? Afinal, eles estão sem aula, né? E o que os servidores então falam sobre isso ou pensam sobre isso, Clay? Então, quando os professores fazem greve reivindicando os seus direitos, né, reposições salariais, perdas, etc., é claro que os alunos sofrem consequências disso. Então, nesse sentido, eles nos procuraram assim, disseram, professor, se coloca no nosso lugar. Teve aluno que disse assim, olha, eu moro na zona rural, se cortar investimento em educação, eu não vou poder ser interno no campus, então não vou poder estudar. Então, nesse sentido, assim, foi feita a reunião com os servidores, claro que, como qualquer greve, existe opiniões divergentes, é um direito da pessoa divergir, e assim, nem todos os servidores, claro, estão aderindo em virtude disso. Então tem professor que está dando aula, tem aluno que está assistindo aula. Mas assim, o movimento deflagrou a ocupação e assim, tem professor que compreende a ocupação e tem professor que não compreende. Isso foi um Cleiton, então falando em nome dos servidores públicos. É claro, 90% dos alunos aderiram e outros 10% não concorda com a ocupação. E a gente vai falar agora com um desses alunos para saber, afinal, o que eles são contra a ocupação, que você vai conferir agora. Bom, é claro, como toda greve tem um ponto a favor e tem também os que são contra ela. Como aqui está acontecendo a ocupação e por tempo indeterminado, existem alguns alunos que são contra essa ocupação, pois diz que atrapalha o momento então escolar, o momento de estudar e atrapalha também esse período agora, já que está quase no final do ano. E quem vai falar comigo é o Matheus. O Matheus, inclusive, eles foram até o Ministério Público Federal em relação a denunciar a ocupação, pois está atrapalhando esse momento então de estudar, de vir os professores dar aula ou não. Matheus, primeiramente, a primeira pergunta então que eu vou fazer a você, o porquê você é contra a ocupação? Olha, a ocupação ela está servindo para nos atrapalhar no ano escolar. A gente já vem de uma greve do ano passado, onde está nos atrapalhando muito, a carga horária está pesada. Os alunos do primeiro e segundo ano, onde tiveram a grade diminuída para 3 anos, eles estão sofrendo demais de manhã à tarde, passam a madrugada fazendo trabalho. Isso por causa do ano passado, por causa dessa greve do ano passado. Ainda mais com esse ano que eles querem aderir a essa greve, onde é uma minoria que está querendo gritar por uma maioria. A maioria dos alunos querem ter aula. As informações que eles passam, infelizmente, são informações erradas. A votação que eles dizem que foi feita ali não foi feita democraticamente, não foi feita por cédulas, não houve uma comissão, não foi avisado que haveria aquela votação. Foi apenas de momento. Galera, vamos para o auditório, vamos votar e pronto. E a galera ao menos sabia o que era PEC. Isso foi, eu agradeço por eles levantaram, isso é uma coisa questionável. Vamos conversar sobre a PEC, mas não sobre ocupação. Aluno ocupa a sala de aula, aluno ocupa a biblioteca. Aluno tem que ficar ocupando escola e proibindo alunos de entrarem na escola, de alunos de estudarem. O que fizeram hoje que a gente foi uma sacanagem, barraram a gente lá na entrada. Minoria, eu quero dizer, minoria. Barraram a gente na entrada, não deixando a gente entrar, pedindo documento para mim entrar na escola. Eu não sou vagabundo, eu sou registrado aqui nessa escola. A maioria dos alunos que estavam lá fora são registrados aqui. Ficamos na chuva, alunos boicotaram os ônibus, infelizmente. Muitos alunos ficaram no ponto, alunos que vieram para protestar também contra a ocupação, ficaram nos ônibus pegando chuva, porque não foi avisado que os ônibus não passariam. Uma galera, a maioria dos alunos. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vai ficar quieto. Infelizmente, a gente não vai ficar quieto. A gente não vai ficar quieto porque a ocupação só vai atrapalhar o ano letivo, só vai nos atrapalhar e vai atrapalhar os próprios alunos que estão reivindicando educação, perdão pela palavra, mas não querem estudar, eles estão nos atrapalhando de estudar. O direito de ir e vir, o direito de estudar, eles estão nos proibindo disso. A gente está sendo chacoteado porque zoado, vamos dizer assim, em português mais, porque a gente é contra isso, mas cara, vai nos atrapalhar. Isso é um bem para eles também. Entendeu? Se você é contra a PEC, você tem a sua opinião contra a PEC, faça uma manifestação de outra maneira, não me atrapalhando, cara. Eu não tenho nada a ver, até porque muitos que são contra a PEC, eles também são contra a ocupação, para a senhorita ter uma ideia. O que eles estão fazendo é completamente errado. Que a gente pediu novas votações, por cédulas, sem pressão. O que mais acontece, infelizmente, a gente por trás disso.
Eu estou denunciando isso mesmo. A gente por trás, porque todos os alunos sabem. Há professor por trás disso. Não vamos citar nomes, né, porque isso é uma falta de ética. Há professor por trás disso. Só que também tem uns professores que estão lutando por isso. Professores que estão aqui, cara, eu estou aqui para dar aula. Independente. Eu luto por coisas que realmente são cabíveis a nós. Não por coisas que até agora eu não vi o intuito disso tudo. Entendeu? A gente vai lutar, somos a maioria, não vamos ficar calados. O discurso deles é maravilhoso, é um discurso bonito, é um discurso convincente, convence realmente, mas não é coerente com a realidade que vivemos aqui no Instituto Federal. Bom, então nós estivemos aqui então de perto acompanhando a ocupação. Como você pôde perceber, existe lado a favores e existe também um lado contra a ocupação. Como eu acabei de falar, não há tempo determinado de quanto tempo irá durar a ocupação. Estivemos com o Matheus, ele é um dos alunos que também são contra a ocupação, pois diz que atrapalha o direito do aluno de estudar, já que eles têm esse momento que a escola é para estudar e não para ser ocupada. Essa é a opinião, então, do Matheus, assim como o Thiago também deu a sua opinião. Então, essas são imagens de Olivan Yuri. Mais informações sobre a ocupação, de quanto tempo irá levar, você acompanha, então, aqui na TV Alamanda, a TV que faz a diferença.